Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Dias na área. Então, hoje eu vou falar sobre a economia, sobre política, sobre várias questões. Bom, estou fazendo a caminhada, domingo, hoje dia 16 de fevereiro de 2024, 25. E ficar sem fazer o seu esporte é complicado, né? Dia 19 de fevereiro eu vou fazer 49 anos e uma das questões principais é manter o seu peso e manter a sua integridade física, atividade física. Pois bem, sobre a questão do governo Lula, que eu gosto muito de falar sobre economia, comportamentos, vou falar de vários assuntos. Mulheres, dinheiro. Bom, vamos lá. O último vídeo que eu tinha feito, acho que foi no ano passado, eu estava falando sobre os problemas econômicos que o Brasil estava enfrentando, né? Se vocês puxarem o meu perfil lá no YouTube, vocês verão que eu dei bastante ênfase à questão da economia do país. O que está acontecendo? Bom, o Lula, ele não conhece muito bem, mesmo estando lá com 79 anos, ele não conhece muito bem como funciona a dinâmica econômica. Por quê? Existem diversas variáveis. Uma, o PT falam, é um partido de esquerda. Bom, eu não acho que é de esquerda, né? Eu acho que é um partido que é ligado ao sindicato, desde advogados a engenheiros, professores que criaram o partido, religiões, e o modelo que eles possuíam em 1980, né, sua criação, a dinâmica econômica deles era totalmente diferente. Pois bem, dito isso, o que eu observo na economia é que está todo mundo querendo empurrar o impacto de preços. Como assim? Eles querem manter aquela mesma margem de lucro, né? Ou seja, se eu estou acostumado a ter uma margem de lucro X, eu não vou querer ter uma margem de lucro Y. E, consequentemente, eu vou ter que aumentar os preços. Só que isso começa a agir em cadeia, né? Começa um seguir os passos do outro e vai começar inflando. Eu já trabalhei com pesquisa de mercado e é uma coisa meio caótica, porque não tem como você ter controle sobre aquilo, sobre aqueles dados. No caso, por exemplo, inflação. O governo diz que a inflação foi de 4%, 5% ano passado. Isso é óbvio. No mínimo, aumentou uns 30%. No mínimo. Por que eu digo isso? Aquilo que você comprava ano passado, pode verificar, hoje você já não compra. Ele aumenta. O preço vai aumentando, abaixa, aumenta. Geralmente aumenta, né? Quando eles aumentam muito e não está vendendo, eles tendem a um pouco abaixar o preço, né? Até para que não vença na prateleira ou rode o estoque. Só que já está impactada a inflação nisso. Por quê? Porque mesmo subindo os valores, né, aquele bem que está comprando é um bem que já faz um tempo, quer dizer, é um bem novo, né? Casos de alimentos, vestuários, artigos em geral, enfim, produtos, né? E nisso começa a gerar um efeito em cascata. Além do que, a gente está no momento já faz mais de 20 anos isso aí, né? 25 anos, 30 anos eu acho, de mudança na economia. A gente está entrando numa outra fase econômica e que muitos não estão conseguindo entender. Por quê? Porque hoje a dinâmica, a variável da sociedade é outra. A sociedade está ficando mais dinâmica, no sentido de tecnologia. Os salários, eles não acompanham, eles seguem um aumento que não existe. Começa a faltar mão de obra, porque o salário já não paga o custo do funcionário que vai trabalhar, sai de casa, se alimentar. E começa a ter aqueles empregos de qualquer pessoa, né? Tipo, um exemplo, estou andando aqui na rua aqui.
Você viu o tipo de pessoas que trabalham com moto? Não tô falando tudo, não tô generalizando, mas você viu? Barulho, né? Fica roletando, escapamento, simulando tiro. Ou seja, é uma pessoa que é um anormal, é um retardado, né? É uma pessoa que ela não percebe, né, o que está acontecendo. Tipo, ela tem que perceber que está numa sociedade, ela não vive numa bolha, né? Não vive numa bolha. E é complicado, tô querendo atravessar aqui, não tô conseguindo. E é complicado isso porque a sociedade começa a ter esses tipos de pessoas, né? E eu percebo que pessoas estão mais injuriadas. Isso reflete no trânsito, entendeu? E é importante salientar isso, porque eu estava vendo alguns programas pela internet, né, no YouTube especificamente, e lá eles têm várias versões sobre uma questão. Só que, observando, sendo advogado, eu observo muito contradição. Eu vejo as pessoas falarem, só que eu percebo que elas têm outro plano de atuação, ou seja, elas são personagem. Às vezes estão falando, não sabe nem o que está falando, não estudou sobre aquilo, não refletiu, não debateu, não fez um estudo empírico, não pesquisou anos atrás sobre aquele assunto para saber se tem uma dinâmica no tempo sobre aquilo, né? E fala qualquer coisa, sem noção nenhuma, né? E isso aí impacta na economia. De que jeito? Dizem que as pessoas, umas são diferentes da outra, né? Cada um tem o seu estilo. Não, eu discordo plenamente. Eu não vejo isso. Eu vejo que as pessoas seguem um comportamento de manadas, né? Elas tentam manter um padrão da situação. Vamos pegar o clássico exemplo da mulher. Começou na faculdade com 18 anos, ela tinha uma perspectiva de vida, pegar os cursos mais top, que é difícil para entrar, mas entra, medicina. Elas entram com uma cabeça e saem de lá com outra, totalmente diferente. Ou seja, é um reflexo daquela situação que ela passa, né? Pega um juiz trabalhista, primeira instância, mulheres, por exemplo, elas vão ser mais arrogantes, né? Porque é uma pessoa que está em situação vulnerável na rua, entendeu? Ou seja, um ambiente cria a pessoa, né? O jeito dela. E levando isso aí para a economia, o Lula não percebeu. Ele está numa guerra econômica, uma guerra de ideologia, lado esquerdo, direito, né? E ele, mesmo ele cortando benefício, BPC, alterando o sistema previdenciário, não com aquelas reformas que teve antes, mas de uma forma mais, digamos, entre aspas, administrativa, mesmo seguindo essa linha neoliberal, né? As pessoas falam como se fosse esquerda e como se tivesse algum problema ser esquerda, né? Assim, eu não tenho posição ser esquerda, direita. Eu falo que eu sou diagonal, né? E o que acontece? Tem muitas pessoas que falam, ele é de esquerda, ele é de direita. Não sabe nem o que está falando. Não, sou a favor do Estado mínimo. Não, mas é a favor do Estado mínimo, mas você e sua família, vamos pegar um exemplo desses partidos de direita. Você e sua família tá lá tá na base do governo, ou seja, presta serviço pro governo, tá ganhando o governo, critica o governo, só que a renda vem do governo, né? Ou seja, falácia. E isso é uma coisa que vai aumentar bastante. Você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o que a pessoa fala, você tem que analisar o comportamento dela, verificar o histórico passado dela, para saber se aquilo que ela fala tem uma consistência ou não, né? Porque às vezes só quer falar para ter engajamento, não está preocupado em apresentar uma solução, né? Não está com interesse para que seja resolvido o conflito. Chegar à esquerda, à direita, conversar, o que está acontecendo, você quer o quê? Né? Não chega, não fala, fica brigando. Ou seja, começa a virar um problema político. E ele vai indo, a automação vai indo, começa a entrar um monte de mentiroso,
E aí você vê uma sociedade de pessoas injuriadas, não tem nada o que fazer, fica em casa, o dinheiro não dá, se for sair, gasta mais, aí quer visitar algum ambiente, não pode, quer pôr a filha ou filho numa escola melhor, não consegue. E consequentemente a pessoa começa a ficar mais frustrada. Só que ela vai ter que manter o padrão, né? Os outros veem e falam, ó, tá vendo? O pessoal lá mantém o padrão, sabe levar. Mas você vai ver, não é nada daquilo. Caiu pra caramba o padrão, não tem acesso a boas escolas, não tem acesso a um bom lazer. Às vezes o cara que quer viajar, quer fazer alguma coisa, um tratamento dentário, ou não, da mulher estética, se bem que agora homens também fazem, não tem condições. Por quê? Momento político, não dá. Fica essa briga de esquerda e direita, né? E não vai resolver. Você não entra num acordo, vai ficar só uma briga. E briga por briga, o que vai adiantar? O que vai acrescentar? Nada, vai ficar brigando, né? E isso começa a ter esse reflexo aí econômicos, né? A renda cai, um brigando com o outro. Aí vem o Haddad, que é o cara é péssimo, já tinha observado isso aí desde do início, né? Eu dei 3 meses para avaliar o jeito dele, certo? Isso foi 2023 que o PT entrou lá, né? E o cara fazendo cagada, metendo taxa. Ou seja, ele não sabe nem o que tá fazendo lá dentro e o Lula mantém. Um cara que é péssimo, né? Não tem uma visão, não tá vendo que lá vai prejudicar o partido e logo vai ficar tipo PSDB, é um partido que vai acabar. Assim como o PDS, PFL, né? O PMDB agora é MDB, vários outros partidos que simplesmente acabaram, Prona, né? Aquele partido lá do Collor de 39. O tempo passa e muda, certo? E só que você não observa isso, você começa a ter uma outra visão. Bom pessoal, é isso aí, até mais, abraço.